Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 285. Jesus enfrentou uma terrível tempestade durante a noite no Mar da Galileia. Agora, o dia amanhecia. E nós lemos assim: de manhã cedo, o Salvador e seus companheiros chegaram à praia, e a luz do sol nascente banhava a terra como bênção de paz. Mas assim que pisaram a terra, deparou-se-lhes uma cena ainda mais terrível que a fúria da tempestade. De um lugar oculto entre os sepulcros, dois loucos avançaram sobre eles, como se os quisessem despedaçar. Pendiam-lhes pedaços de cadeias que haviam partido para fugir da prisão. Tinham a carne dilacerada e sangrando os lugares em que se haviam ferido com pedras agudas. Brilhavam-lhes os olhos por entre os longos e emaranhados cabelos, como que se apagara neles a própria semelhança humana, pela presença dos demônios que os possuíam, parecendo mais feras que criaturas humanas. Os discípulos e seus companheiros fugiram aterrorizados. Aquele que acalmara a tempestade, que enfrentara anteriormente a Satanás, não fugiu em presença desses demônios. Quando os homens, rangendo os dentes e espumando, dele se aproximaram, Jesus ergueu a mão e os homens não se puderam aproximar mais. Quedaram furiosos, mas impotentes diante dele. Ordenou com autoridade aos espíritos imundos que saíssem deles. Suas palavras penetraram no espírito entenebrecido dos desventurados. Percebiam fracamente estar ali alguém capaz de salvá-los dos demônios atormentadores. Caíram aos pés do Salvador para o adorar. Mas, ao abrirem-se-lhe os lábios para suplicar-lhe a misericórdia, os demônios falaram por eles, gritando fortemente: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Jesus indagou: Qual é o teu nome? E a resposta foi: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Servindo-se dos atormentados homens como meio de comunicação, rogaram a Jesus que os não enviasse para longe daquela região. Sobre uma montanha, não muito distante, pastava grande manada de porcos. Os demônios pediram que se lhes permitisse entrar nos mesmos, e Jesus o consentiu. Da manada, subitamente se apoderou o pânico. Precipitaram-se loucamente penhasco abaixo, emergiram no mar, ali perecendo. Enquanto isto, maravilhosa mudança se operara nos possessos. Fizera-se-lhes luz do cérebro. Brilharam-lhes os olhos de inteligência. A fisionomia, por tanto tempo mudada à semelhança de Satanás, tornara-se repentinamente branda, tranquilas as ensanguentadas mãos, e louvaram alegremente a Deus por sua libertação. Dos penhascos, os guardadores dos porcos tudo presenciaram, e correram a contá-lo aos patrões e a todo o povo. Surpreendida e atemorizada, afluía toda a população ao encontro de Jesus. Os dois possessos haviam sido o terror da região. Ninguém se sentia seguro ao passar por onde estavam. Agora, esses homens
achavam-se vestidos e em perfeito juízo, sentados junto de Jesus, ouvindo-lhe as palavras e glorificando o nome daquele que os curara. Mas o povo que testemunhou essa admirável cena não se regozijou. A perda dos porcos afigurava-se-lhes de maior importância que a libertação desses cativos de Satanás. Fora por misericórdia para com os donos desses animais que Jesus permitira lhes sobreviesse o prejuízo. Achavam-se absorvidos em coisas terrestres e não se importavam com os grandes interesses da vida espiritual. Cristo desejava quebrar o encanto da indiferença egoísta, a fim de eles poderem aceitar a graça. Mas o desgosto e a indignação pela perda temporal cegou-os à misericórdia do Salvador. Novas calamidades seguir-se-iam se conservasse entre si esse estranho. Suspeitaram de ruína econômica e decidiram livrar-se de sua presença. Os que atravessaram o lago com Jesus contaram tudo quanto sucedera na noite anterior, seu perigo da tempestade e de como o vento e o mar se haviam aquietado. Suas palavras, porém, não produziram efeito. Aterrorizado, o povo aglomerava-se em volta de Jesus, pedindo-lhe que se afastasse deles, e concordou, tomando imediatamente o barco para a outra margem. O povo de Gergesa tinha diante de si o vivo testemunho do poder e misericórdia de Cristo. Viam os homens a quem fora restituída a razão, mas atemorizaram-se tanto com o risco para os seus interesses terrestres, que aquele que vencera perante seus olhos o príncipe das trevas foi tratado como intruso e o dom do céu despedido de suas portas. Muito diverso, todavia, foi o sentimento dos restabelecidos endemoniados. Desejaram a companhia de seu libertador. Quando Jesus ia para tomar o barco, ajoelharam-se-lhe aos pés e rogaram que os deixasse estar para sempre ao seu lado, para que sempre o pudessem servir. Mas Jesus lhes mandou que fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor fizera por eles. Ali estava para eles uma obra a realizar: ir para um lar pagão e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi-lhes duro separar-se do Salvador. Grandes dificuldades os rodeariam, por certo, no convívio com seus patrícios pagãos. E seu longo isolamento da sociedade parecia torná-los inaptos para a obra que ele lhes indicara. Mas assim que Jesus lhes apontou o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Não somente à sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda parte o seu poder de salvar e descrevendo como os libertara dos demônios. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se, para seu próprio benefício apenas, houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas da salvação que somos levados para perto do Salvador. Os 2 curados possessos foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar ao povo como os discípulos. Apresentavam, porém, em si mesmos o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido, e experimentado do poder de Cristo. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado fazer. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e que por falta do qual está o mundo a perecer. Embora o próprio Salvador partisse, permaneceram
os homens curados como testemunhas de seu poder. Os que haviam sido instrumentos do príncipe das trevas tornaram-se condutos de luz, mensageiros do Filho de Deus. Os homens maravilharam-se ao ouvir as assombrosas novas. Abriu-se naquela região uma porta ao Evangelho. Quando Jesus voltou a Decápolis, o povo aglomerou-se ao seu redor, e durante 3 dias, não somente os habitantes de uma cidade, mas milhares de toda a região circunvizinha escutaram a mensagem da salvação. Os acontecimentos daquela ocasião foram marcantes e indescritíveis. Durante a noite, Jesus e os seus discípulos enfrentaram uma terrível tempestade no lago. Jesus acalmara a tempestade, trazendo a paz, quando todos os recursos humanos falharam. Agora, uma outra tempestade, tão terrível quanto a primeira, se formou diante dos seus olhos. 2 loucos, vindo dos sepulcros, os ameaçavam. Por alguma razão, estes seres humanos haviam entregue o controle da sua vida ao diabo. E os demônios tomaram posse da sua existência. Arruinaram completamente a sua história. Destruíram a sua vida. Roubaram-nos da sua família. E os levaram, como loucos, a morar no meio dos sepulcros do cemitério. As pessoas tentavam contê-los, amarrando-os com correntes, mas as correntes eram incapazes de segurá-los, e ferindo-se nas pedras que encontravam pelo caminho, grunhindo com ruídos estranhos, cabelos desgrenhados, seminus, imundos, ameaçavam todas as pessoas que passassem por perto deles. Eram o terror daquela região. Agora, ao Jesus e os discípulos pisarem na praia, eles se lançam contra aqueles que chegaram. Os demônios querem, através desses possessos, atingir a pessoa de Jesus, mas não tem poder para isso. No meio da sua tragédia, aqueles pobres homens, fora da sua razão, sentiram estar na presença de quem pudesse libertá-los. E lá no fundo do seu coração, se bem que de maneira tênue, sentiram que Jesus podia ajudá-los. E clamaram por Jesus. E Jesus ouviu o seu clamor. Ainda que os seus lábios não pudessem pronunciar nenhuma palavra, porque o diabo não permitia, Cristo ouviu o clamor do seu coração. Porque Jesus ouve o grito que se ergue de cada coração necessitado. Naquele momento, Jesus ordena aos demônios que saiam deles. Ali perto, havia uma manada de porcos. Os demônios pedem que Jesus permita que eles entrem nesses porcos. Na verdade, os demônios estavam armando um laço para Cristo. O objetivo deles era, através da destruição desses animais, colocar os habitantes do lugar contra Cristo. E aparentemente até conseguiram fazê-lo. Jesus não foi pego de surpresa, Jesus sabia disso. Mas Jesus sabia também do risco que os donos dos porcos possuíam. Não deveriam estar criando esses animais. Os criadores dos porcos estavam transgredindo a vontade de Deus. E por amor aos donos dos porcos, Jesus permitiu que os demônios entrassem nesses animais. Os demônios fizeram com os porcos o que desejavam fazer com as pessoas. Jogaram os porcos para dentro do lago, afogando-os. O quadro deve ter sido terrível. Logo, a notícia correu
os habitantes da vila, vieram até onde estavam Jesus e os discípulos. E encontraram os que antes eram o terror do local, agora transformados completamente. Não tinham mais os cabelos desgrenhados, os olhos faiscando de terror, as roupas rasgadas, sujas, a feição demonstrando a aparência do mal. Esses homens agora estavam sentados, vestidos, estavam curados pelo poder de Jesus. Essa imagem não tocou muito os seus sentimentos. Não foram impressionados pela transformação da vida desses dois homens. Antes, se preocuparam com os porcos que haviam sido lançados para dentro do lago. E temendo que a presença de Jesus lhes impusesse mais perdas, mais prejuízos, ordenaram que Cristo fosse embora. Expulsaram Jesus das suas terras. Não importava quem era Jesus. Não importava os milagres que Jesus havia realizado. Eles estavam mais preocupados com o seu lucro, com as coisas desta vida e deste mundo. Não tinham espaço para Jesus. Para eles, Cristo era um intruso. Para que a vida permanecesse normal, Cristo tinha de sair dela. Tristemente, Jesus volve-se e entra no barco. Mas antes de fazê-lo, preocupado com a salvação daquelas pessoas, Jesus ordena aos homens curados que permaneçam naquele lugar, testemunhando para aquelas pessoas. As pessoas não mais queriam ouvir as mensagens de Jesus, mas o coração ainda estava aberto para a presença de alguém que eles conheciam, de alguém cuja transformação eles não podiam negar. O desejo dos homens que antes haviam estado possessos era de permanecer com Jesus. Mas Jesus disse para eles: fiquem aqui, porque o testemunho de vocês é o único canal que Deus possui para ainda salvar as pessoas deste lugar. E aqueles homens que nunca ouviram um sermão de Jesus se tornaram nos primeiros missionários naquelas terras. E quão grande trabalho eles fizeram. Tempos depois, quando Jesus volta, uma multidão agora se reúne para ouvir Jesus. Essa leitura coloca diante de nós algumas questões. Não se iluda pensando que o diabo vem para te trazer alguma bênção, para trazer alguma vantagem para as pessoas. Não. O diabo só vem para roubar, para destruir, para arruinar, para tirar. Ele só não faz isso com todos, porque ele não pode. Deus o restringe, Deus o impede. Então, abrigue-se sob a graça de Jesus. Não dê espaço para o mal. Só assim você estará seguro. Se você precisa da graça de Jesus, se você clama por Ele, creia que Jesus ouve, Jesus sabe, Jesus vê e Jesus está disposto a ajudar. Nenhuma oração se ergue a Cristo sem que seus ouvidos ouçam e o seu coração atenda. Clame a Jesus e descanse com fé, na certeza de que Jesus ainda hoje ouve as nossas preces e tem prazer em nos abençoar. Quais são as nossas prioridades? O que é mais importante para nós?
A gente sempre diz que o mais importante é Deus. Na prática, nem sempre é assim. A gente não dedica tempo para a leitura da Bíblia. A gente não prioriza as coisas espirituais. A gente não gasta tempo na presença de Deus. A gente troca o culto por outras coisas que este mundo oferece. Então, Deus não é o mais importante para nós. Se eu gasto mais tempo com a TV do que com Deus, se eu gasto mais tempo com o mundo do que com Deus, essas coisas são prioridades para mim. Só que aquilo que o mundo oferece é como uma manada de porcos. Não valem a nossa alma. Não valem o preço da eternidade. Que pena que muitos trocam as coisas eternas pelas migalhas desta vida. Trocam a bênção do céu pelos porcos desse mundo. Não troque Jesus por aquilo que não vale o preço da sua alma. O diabo tenta colocar o nosso coração amarrado às coisas desta vida. As coisas deste mundo vão ser queimadas no fogo. E quando o diabo nos amarra a elas, ele quer, na verdade, nos fazer queimar junto delas. Então, que nada aqui te prenda longe de Jesus, te separe de Jesus. Tome a prioridade no teu coração que pertence a Jesus Cristo. O ponto final que esse relato coloca diante de nós é o poder do nosso testemunho. Nós não entendemos o que é testemunho. Frequentemente nós achamos que testemunho é dar estudos bíblicos. Não, não é. Dar estudos bíblicos é importante, mas não é testemunho. Testemunho é contar para as pessoas o que Jesus tem feito na nossa vida. Só que nós nos relacionamos tão pouco com Cristo, experimentamos tão pouco do poder de Cristo, que não temos testemunho a dar, não temos nada a contar. E por isso, a nossa vida não toca outras vidas. Qual é o testemunho que você tem para dar para as pessoas que estão ao seu redor? De que maneira Jesus tem impactado a sua vida? Se você olha para a sua história e não vê transformação nenhuma, não tem história nenhuma para contar, não tem milagre nenhum para testemunhar, então está na hora de você aprofundar a sua relação com Jesus. E então você vai ter um testemunho poderoso para dar para o mundo. E esse testemunho, o diabo não pode impedir. As pessoas não podem fechar os ouvidos para ele. Ainda que tentem resistir a Cristo, não podem deixar de enxergar a obra que Jesus faz na vida. E que através de nós, Cristo fale ao mundo, fazendo a sua luz brilhar no meio de um mundo que está perecendo em trevas. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.